meus alunos, tudo bem com vocês? Então, nessa aula que nós vamos ver o nascer da filosofia ocidental, espero que seja uma oportunidade de reflexão, de aprofundamento. Fiquem atentos e boa aula. E agora nós vamos olhar essa transição, né, do mito para o raciocínio lógico, para a filosofia. Nós vimos a origem do mito, a origem da mitologia, enquanto essa realidade explicada por meio de figuras fantásticas, feitos extraordinários, né, que era toda aquela expressão de fé, de religiosidade, de espiritualidade do povo grego. Mas é preciso fazer um acréscimo, né? Por que nós vamos olhar a mitologia grega e não a mitologia dos demais povos? Na Grécia Antiga, nós temos o berço do raciocínio lógico, né, do povo ocidental. Então, graças a este dado de ser na Grécia a fonte, né, primeira dos escritos sobre uma concepção antropológica e racional que dá a entender que é a origem do povo ocidental, é que nós vamos ficar apenas com a mitologia grega, dando um destaque maior para ela, e ela sendo assim talvez a mitologia mais importante para o nosso conteúdo. Outro detalhe, os gregos eles submeteram a mitologia deles a uma rigorosa análise, né, que beirava ao que nós temos hoje de conhecimento científico. Graças a essa análise rigorosa, nós temos toda uma construção de conhecimento a partir do raciocínio lógico. Então nós podemos dizer que aquela análise rigorosa da mitologia que os gregos fizeram é alicerce para a formação de todo o pensamento racional ocidental. No mesmo ambiente onde nasce a mitologia grega, nasce o que chamamos de filosofia ocidental, pois os gregos antigos buscavam explicações racionais para a realidade que os cercava. Era um raciocínio rigoroso, cheio de métodos e normas, né? A linguagem usada neste período não era mais a linguagem simbólica do mito, mas era uma linguagem agora também racional, bem estruturada. Nós estamos falando do século VI antes de Cristo, né? No século VI, V e IV antes de Cristo, nós vemos nascer o que chamamos então de conhecimento racional e também de origem ocidental, né? Ali que nasce tudo. Por isso nós precisamos de ter um olhar mais atento para o que aconteceu na Grécia naquele período. Nós vemos um rompimento, né? Um rompimento entre a linguagem simbólica, aquela expressão de fé para explicar a realidade que existe, trazendo então um novo método, uma nova expressão, e essa expressão agora é racional. Alguns defendem que esta ruptura foi brusca. Do nada, os gregos começariam então um novo estilo de explicar a realidade. Começariam a fazer agora toda uma explicação do que eles são, do que é a humanidade, do que é o conhecimento, a partir do raciocínio lógico, e deixaria para trás toda aquela linguagem simbólica e espiritual que tinha o mito. Podemos defender essa ideia, mas ela também não é muito aceitável nos meios acadêmicos. Nós sabemos que para essa transição levou um certo período, até porque se nós pegarmos as primeiras obras de filosofia, nós vamos encontrar a linguagem simbólica, nós vamos encontrar figuras mitológicas, nós vamos encontrar a expressão mitológica dentro da filosofia. E da mesma forma, nos escritos mitológicos, nós vamos encontrar raciocínio lógico. Então é um período de transição entre deixar a linguagem simbólica, deixar a mitologia e iniciar toda uma explicação agora racional. Então a ideia de milagre grego ela pode ser até aceita, mas aceita enquanto uma descoberta grega, né? Uma descoberta grega, uma nova concepção grega, e não como um rompimento brusco, né? Hoje nós falávamos sobre a nossa realidade a partir do mito, e amanhã a gente já começa a falar da nossa realidade a partir do raciocínio lógico.
Não foi este rompimento tão brusco, foi um movimento processual. Foi aos poucos que os gregos formaram essa nova opinião e foram se afastando da linguagem mítica. Como que nós podemos provar isso? Tem as obras de Homero, Ilíada e Odisseia. Temos o pensamento mítico e racional naquelas obras, né? Nós vamos lendo e percebemos que tem feitos históricos, seres extraordinários, né? Tem toda uma expressão de espiritualidade, né, nos poemas de Homero. Mas também tem ali um raciocínio lógico, muito expressivo. A mesma coisa nós podemos constatar nas obras de Platão. Platão é um filósofo, ele é chefe de academia, ele é discípulo de Sócrates, né? Foi ele quem escreveu todos os discursos de Sócrates. Porém, nas obras de Platão, tem um modelo mítico para falar de algumas questões que são muito complexas. Eu trouxe só 2 exemplos. Nós temos o mito da caverna, né, que é de conhecimento de todos, para falar sobre esta capacidade que o filósofo tem de olhar além das aparências. E temos a alegoria do cocheiro, quando ele fala sobre a alma. A alma seria então como que o cocheiro que domina violentamente os cavalos selvagens que puxa a carruagem, né? Os cavalos selvagens seriam a capacidade nutritiva e perceptiva da alma. Então, para Platão, a alma tem 3 capacidades. A primeira é a nutritiva, que é a capacidade de sobrevivência e nutrição, né? Por isso, nutritiva. Nós poderíamos também falar que é um pouco daquela necessidade que todos os organismos vivos têm de sobreviver. Então, a alma humana tem essa capacidade de manter vivo. A segunda capacidade, que seria na alegoria do cocheiro de Platão o segundo cavalo, é a capacidade perceptiva, que se equipara ao que chamamos hoje de instinto, né? É um instinto de sobrevivência, é um instinto diante de um perigo, diante de uma vontade. E se nós não tivéssemos o cocheiro, nós viveríamos como os demais animais. Porém, nós temos uma terceira capacidade, que é a capacidade que consegue dominar as 2 primeiras. Por isso, o nosso amigo Platão, ele usa essa imagem do cocheiro, aquele que domina, aquele que guia os cavalos. Então, na nossa alma, temos, segundo Platão, essas 3 capacidades: a nutritiva, a perceptiva e a racional, sendo que a racional é que domina as outras 2. O que acontecia na Grécia para fazer com que os cidadãos mudassem de concepção, mudassem de modo de explicar a sua realidade? Primeiro, estava havendo uma mudança na economia daquela região. As pessoas deixavam a agricultura, mudavam-se para a cidade e logo também mudavam o seu ofício, né? Eles não precisam mais cultivar a terra. Agora eles fazem outras coisas, são artesãos. Um exemplo, né? Artesãos, tinha as pessoas que trabalhavam ali na construção civil, né? Também na própria dinâmica da sociedade ateniense, necessitava de outros ofícios que não fosse apenas a agricultura. Começa a se desenvolver a vida urbana. Os modos urbanos são diferentes dos modos rurais. Outro detalhe, a escrita até o século VI a.C., ela era de uso do culto. Então, quem usava a escrita eram os sacerdotes. Provavelmente usavam para reproduzir os mitos, para transmiti-los às outras comunidades. Agora, a escrita é de uso do dia a dia, uso comum. Então, precisa de caracteres mais acessíveis, precisa de ser mais lógico do que era antes. Um outro detalhe que é crucial, que faz com que o mito grego não seja tão forte assim,
é que os gregos começam a ter contato com outras culturas e percebem que lá nas outras culturas também tem mitologia. E muitas das vezes a mitologia é muito próxima. Muda o nome do deus, muda, às vezes junta, né, 2, 3 realidades em um mito só, ou separa o que os gregos faziam em um único mito, nos outros povos é separado, mas o que importa é que não é uma particularidade grega a mitologia. Eles começam a perceber que os deuses tinham outros nomes, que tinha outras formas, e então a sua mitologia começa a enfraquecer. Também, já que nós temos agora um novo modo de viver, nós temos outros ofícios que não é a agricultura, nós temos uma vida urbana, é preciso cunhar moedas, pois antes, enquanto estavam todos sendo agricultores, os cereais eram produzidos pelas famílias. Então, às vezes, trocavam aquilo que uma família não produziu por aquilo que produziu mais. Já eles mudando de ofício, morando na cidade, não lidando diretamente com a terra, eles precisam adquirir cereais para se alimentar, para alimentar a família, e para isso então eles precisam de moedas, né? Eles vão trabalhar, receber o valor do trabalho deles em algum tipo de moeda e trocar. Essa moeda tem o valor do trabalho. Então, cunhar moedas também é um aspecto que demonstra que toda a concepção antropológica está mudando. A forma de se entender no mundo está transformando em algo muito novo. E o desenvolvimento do ensino. Já que nós temos agora a escrita no dia a dia, nós temos relações com outros povos, nós temos a simbologia do mercado na moeda, é preciso então desenvolver algum tipo de ensino que vai chegar nas academias gregas, né? Nós temos a academia de Sócrates, de Platão, a academia dos sofistas, que muitas das vezes eram contratados pelos aristocratas para ensinar a uma parcela da população. Enfim, nós temos pessoas que vão destinar o seu tempo ao ensino. Bom, como eu disse, a filosofia ela não se separa totalmente de uma vez só do mito grego. Inclusive segue os mesmos aspectos. Se no mito grego nós vemos um aspecto para explicar a origem das coisas num bloco de mitos chamados cosmológicos, na filosofia nós vamos ver um bloco de obras de pensadores que fazem também todo o raciocínio lógico a partir da busca do princípio, busca das origens. E princípio em grego é arché. Então os primeiros filósofos eles se preocuparam com a origem das coisas, a origem material das coisas. Eles são chamados de filósofos naturalistas, né? Eles observavam a natureza à sua volta, buscavam perceber as semelhanças e diferenças que tinham ali presente na própria natureza, nas árvores, nos rios, nas plantas, nos minerais, nos animais. Então eles buscavam, na semelhança e nas diferenças, quais seriam a arqué da natureza, a arqué de tudo que existe, a arqué do próprio homem. Eles buscavam em forma de um princípio material, né? O início da mudança de pensamento mítico cosmológico passa para um pensamento filosófico cosmológico. O objetivo primeiro dos gregos naturalistas era observar a natureza. Natureza em grego é physis. Physis vem do verbo fazer nascer. É então os primórdios daquilo que entendemos por natureza. É aquele detalhe, aquela sutileza na natureza, de forma física, material, que origina as outras coisas. Só que hoje é fácil pensar nisso e pegar o microscópio, computadores sofisticados, ampliar a realidade o máximo possível e perceber onde tudo começa. Pense, os gregos antigos faziam observação a olho nu, então eles tiveram divergência de opinião. Muitos
pensavam que a origem das coisas era um único elemento, outros vão pensar que é mais de um elemento, e assim, com o passar do tempo e as várias teorias, eles vão melhorando a concepção, eles vão aprimorando cada vez mais o que seria este arqué. Nós podemos ver lá na Positivo 1 que os pré-socráticos, eles buscavam pela arqué e tinham todo um comprometimento, né? Eles não faziam um pensamento solto, eles faziam sim uma pesquisa científica.